Olá, meu detetive favorito! Eu tenho uma nova porção de enigmas complicados para você treinar sua mente afiada. Vamos começar! Numa noite de verão, Emily deu uma grande festa, mas pela manhã descobriu que alguém havia roubado todas as suas joias e o seu dinheiro. A polícia tem 3 suspeitos: Daniel, namorado de Emily, Lily, sua melhor amiga, e Hannah, irmã dela. Daniel disse à polícia que passou a noite toda jogando no computador com um amigo. Lily passou mal e foi para casa no meio da noite. Ela disse que não sabia nada sobre o roubo quando a polícia a chamou. E Hannah disse que ficou na festa até às 7 da manhã e depois pegou um táxi para casa porque ninguém poderia lhe dar uma carona. Estava escuro e ela não conseguia ver nada. Quem está mentindo? Hannah, no verão já está claro lá fora às 7 da manhã. Um dia, um famoso treinador de futebol desapareceu do vestiário. A polícia tinha 3 suspeitos, e todos eles eram de sua equipe. Brandon disse que depois do treinamento ele ficou em campo para treinar um pouco mais. Ele ainda não tinha ido ao vestiário. Andrew jurou que depois do treino ele tinha saído para se encontrar com sua namorada. E James disse: "Quando eu estava saindo do vestiário, o treinador ainda estava lá." Quem está por trás do desaparecimento do treinador? É o Brandon. Ele disse que ainda não tinha ido ao vestiário. Mas olhe, ele não está vestindo seu uniforme. Certa vez, um professor louco sequestrou Zoe e a manteve em sua casa. Será que ele estava planejando fazer experiências com ela? Não havia como a jovem escapar. Mas um dia, o cientista ficou entediado. Você vai ter que fazer o café da manhã para mim amanhã. Se eu gostar, deixo você ir. Se não, ninguém vai ouvir falar de você novamente. De manhã, Zoe foi para a cozinha e começou a preparar a comida. Mas quando ela se afastou do fogão, o cientista jogou uma caixa inteira de sal na panela. No entanto, quando Zoe lhe serviu o café da manhã, ele percebeu que precisava libertar a garota. Você consegue descobrir o que Zoe cozinhou? A menina cozinhou ovos. Um homem em uma motocicleta bateu na vitrine da loja do Sr. Ruby, pegou vários relógios caros e foi embora. Quando a polícia chegou, o Sr. Ruby disse a eles que tinha quase certeza de que era seu sobrinho, Patrick. Os policiais foram visitar o cara. Por causa de uma forte chuva, levaram 1 hora para chegar lá. Patrick estava em casa com seu amigo. "Olha o tempo, não saio desde ontem." O amigo de Patrick confirmou o depoimento, mas a polícia não acreditou na história e prendeu Patrick. Por quê? O capacete do cara está pendurado na moto. Se estivesse lá desde o dia anterior, já estaria cheio de água da chuva. 4 amigos foram juntos a um café. 2 deles, Linda e Mike, pediram um grande bule de chá de mirtilo. Kirsten pegou um pouco de limonada e Oscar optou por suco de laranja. Meia hora depois, Linda e Mike perderam a consciência e foram levados às pressas para um hospital. Quando a polícia analisou o chá que beberam, encontrou veneno nele. Os principais suspeitos eram, claro, Kirsten e Oscar. Por que eles não beberam chá? Kirsten disse que não gostava de chá com frutas. E Oscar explicou que era alérgico a amoras. Quem é o culpado? É o Oscar. Ele disse que era alérgico a amoras, mas o chá que seus amigos tomaram foi de mirtilos. David trabalhava em um canteiro de obras. Certa vez alguém o atacou e, inconsciente, ele foi levado a um hospital. Os policiais que chegaram para investigar o caso tinham 3 suspeitos que também trabalhavam na obra: Alex, Ryan e John. Alex disse: "Eu estava colocando telhas no telhado quando o acidente aconteceu." Ryan confessou que estava dormindo debaixo da árvore. E John afirmou que estava colocando tijolos. Você consegue descobrir quem está mentindo? Alex foi quem machucou David. O prédio ainda não tem telhado, então ele não poderia estar colocando telhas lá em cima.
Você comprou um coelhinho fofo em uma loja de animais. O animal pode se reproduzir a cada 2 meses e a cada vez dá à luz 5 bebês. Quantos coelhos você terá em um ano? Você ainda terá apenas um coelho. Se você quer ter coelhinhos, tem que comprar 2 coelhos. Olhe atentamente para essas pessoas. Quem é um tritão? Preste atenção em cada pequeno detalhe. É o cara da direita. Olha, as mãos dele são palmadas. Jack se perdeu na floresta. De repente viu um castelo. O homem correu para lá e foi recebido pelo dono do castelo. Você tem que responder a apenas uma pergunta. Se ganhar, eu mostrarei o caminho para sair da floresta. Mas se perder, nunca mais sairá do meu castelo. Jack concordou. O proprietário perguntou: existem 4 espelhos na parede. Um deles reflete o dragão cuspidor de fogo Nirim. O segundo, a bela sereia Lora. No terceiro espelho, você pode ver um terrível vampiro, o Sam. E no quarto, o unicórnio David. Você tem que descobrir qual reflexo não é real. E rápido! O reflexo do vampiro Sam não é real. Vampiros não podem ser refletidos em espelhos. Um empresário chegou ao seu escritório após uma longa viagem e descobriu que alguns documentos importantes haviam sumido de sua mesa. Ele imediatamente chamou a polícia e um detetive chegou logo depois. Após entrevistar todos os trabalhadores, ele tinha uma lista com 3 suspeitos: Emma, a contadora, Sofia, a recepcionista, e James, um gerente de vendas. Mas cada uma dessas pessoas alegou que nem havia entrado no escritório do empresário. Ainda assim, não demorou muito até que o detetive descobrisse quem estava mentindo. Você pode fazer o mesmo? O ladrão é James. As 2 mulheres usam salto alto no escritório, mas as pegadas no chão obviamente são de tênis. Você me joga fora quando precisa de mim e me levanta quando não precisa de mim. Pode descobrir o que eu sou? Você está certo, eu sou uma âncora. Como você pode fazer o número 66 valer mais, mas sem nenhuma operação matemática? Apresse-se e decifre este enigma. Basta virar o 66 de cabeça para baixo, dá 99. Era o aniversário de casamento do senhor e da senhora Smith, e a senhora Smith ia colocar os brincos de diamante que seu marido lhe deu de casamento. Mas quando abriu a caixa de joias, viu que os brincos não estavam lá. Ela chamou suas filhas, Dora e Laura, e falou: "Eu já te disse tantas vezes para não mexer nas minhas coisas. Quem pegou minhas joias dessa vez?" Dora exclamou: "Não toquei na sua caixa de joias." Laura também negou ter pegado as coisas da mãe. "Eu nem uso brincos." Você consegue descobrir qual garota está mentindo? Foi a Laura quem roubou os brincos. Sua mãe não especificou qual joia estava faltando. Stephen trabalha como professor em uma antiga escola britânica de magia localizada em um belo castelo. De manhã cedo, ele está andando pelo corredor. De repente, Stephen ouve um barulho alto vindo da classe e vai até lá para verificar. Ele vê 3 alunos levantando suas varinhas. Um deles é um falso bruxo. Você consegue adivinhar quem é? Esse cara, ele tem um galho comum em vez de uma varinha mágica. Stephen separa a briga e vai para o refeitório. Ele pode escolher um desses 4 tipos de café da manhã, mas Stephen não come carne nem peixe. Além disso, ele é alérgico a todas as frutas roxas e silvestres. Você pode ajudá-lo a escolher a opção mais segura?
Primeiramente, vamos excluir o café da manhã de número 1. Esse croissant de queijo parece bom, mas contém salmão. O segundo conjunto tem uma torrada com geleia de mirtilo, que pode causar uma reação alérgica. Quanto à quarta opção, o bacon frito está escondido sob esse lindo waffle. Portanto, Estevão deve escolher a terceira opção. Embora contenha repolho roxo, ninguém disse que ele também é alérgico a vegetais roxos. O cozinheiro oferece a Estevão um acordo. Se você adivinhar minha charada, ganhará uma sobremesa dupla. Estevão concorda. Aqui está a charada. O que derrete no freezer? O gelo quando o freezer é desligado. Depois do café da manhã, Estevão vai à estufa da escola para cumprimentar a Sra. Palmer. Ela parece muito confusa. De manhã, 3 bruxos malignos abriram um portal mágico e entraram sorrateiramente na estufa. Eles assumiram a forma das minhas plantas. E agora eu não sei onde eles estão. Você pode ajudar Estevão a encontrá-los? Dê uma olhada nesse cacto. Ele não tem raiz, apenas flutua no ar sem um vaso. Todos os lírios têm 6 pétalas, mas este tem apenas 5. E esta abóbora tem um padrão e uma cor de melancia. Portanto, essas 3 plantas estranhas devem ser os bruxos. Estevão caminha pelo salão principal. De repente, uma coruja pousa em sua cabeça e estraga seu penteado. Estevão fica furioso e pergunta a 3 alunos que estão por perto. De quem é essa coruja? Você consegue identificar o dono dessa ave? É esse cara. Ele tem o mesmo acessório colorido que a sua coruja. É hora da aula de voo. 3 alunos, Wendy, Draco e Bruna, estão prestes a participar de uma corrida em suas vassouras. Você consegue identificar quem está trapaceando? Bruna está usando um feitiço em sua vassoura para fazê-la voar mais rápido. Bruna é desqualificada. Enquanto isso, Draco, Wendy e Bob se preparam para começar a corrida. Você consegue adivinhar quem vai ganhar? Draco tem uma vassoura quebrada, e a posição do Bob está errada. Ele levará mais tempo para pegar a vassoura e pegar a estrada. Portanto, Wendy tem a melhor chance de vencer. Estevão começa a aula de transfiguração. Ele dá a cada um de seus alunos uma maçã e pede que eles transformem as frutas em pedras. Em seguida, Estevão vai ao banheiro. Depois de um tempo, ele retorna e encontra um sapo enorme sentado em sua mesa. Estevão questiona 3 suspeitos entre os alunos. Draco diz: "Eu não fiz isso. Estava muito ocupado com sua tarefa. Por sorte, consegui terminá-la." Bella diz: "Foi o Magnus. Eu o vi pegando um sapo na lagoa ontem à noite." E Magnus diz: "Foi o Draco. Ele queria distraí-lo porque não conseguiu completar a tarefa." Quem está mentindo? Draco. Deu uma olhada na mesa dele. Tem uma maçã na frente dele, mas ele disse que conseguiu transformá-la em pedra. Estevão está andando com uma vassoura no jardim durante o intervalo do almoço. De repente, alguém joga um tubo de tinta roxa na cabeça dele. Estevão perde o equilíbrio e cai. Ele encontra 3 suspeitos e os interroga. Billy diz: "Eu estava sentado embaixo desse carvalho antigo e fazendo minha lição de casa." Bella diz: "Eu estava pintando o retrato do Billy. Em um certo momento, percebi que minha tinta roxa havia desaparecido. Nós 2 estávamos aqui o tempo todo." E Lily diz: "Eu estava voando em minha vassoura. Nem vi nenhuma tinta, senhor." Quem pregou uma peça no Estevão? Tem tinta roxa nas mãos da Bella, mas isso não é problema porque ela estava pintando. A roupa do Billy está ótima, mas a Lily tem umas manchas estranhas de tinta roxa no cabelo. Isso se deve ao fato de ela ter escondido o tubo sob seu chapéu de bruxa após a brincadeira.
Estevão visita o mundo humano uma vez por semana porque adora uma padaria local. Mas hoje ele descobre que não é o único ser mágico aqui. Você consegue adivinhar o motivo? Dê uma olhada nesta linda senhora. Ela aparece jovem, mas seu reflexo no espelho mostra uma velha bruxa. Todo inverno, um baile de fantasia é realizado na escola de magia. Vários alunos apresentam uma dança tradicional como parte da cerimônia de abertura. De repente, uma das dançarinas, Lily, perde o equilíbrio e cai na frente de todos. Estevão decide investigar o caso e descobre que alguém derramou azeite de oliva na pista de dança de propósito. Ele interroga 3 suspeitos. Henrique diz: "Senhor, eu não fiz isso. Lily é minha namorada. Por que eu faria uma brincadeira tão maldosa com ela?" Ricardo diz: "Lily merecia isso. Ela se recusou a ir ao baile comigo. Não sei quem fez, mas sou grato a essa pessoa." E Bela diz: "Antes da apresentação eu estava tirando selfies com o meu namorado. Dê uma olhada nas fotos se você não acredita em mim." Agora Estevão sabe exatamente quem é o culpado. E quanto a você? Foi a Bela. Dê uma olhada em suas selfies. Ela está usando um colar de garrafa de bruxa e está cheia de um óleo esverdeado, mas agora a garrafa está vazia. A escola de magia contratou um fotógrafo para tirar fotos sofisticadas no baile. Esta foto foi tirada à meia-noite e esta meia hora depois. Você consegue adivinhar o que aconteceu aqui? Esse bruxo não a empurrou. Na verdade, ele está tentando salvá-la levantando as mãos e lançando um feitiço. E ele conseguiu, como podemos ver na segunda foto. O baile de inverno terminou. Estevão organiza uma pós-festa para os professores em seu apartamento. Tudo corre bem, mas no dia seguinte, Estevão descobre que alguém roubou o livro de feitiços mais raro e mais caro de sua biblioteca secreta. Estevão nunca contou a ninguém sobre esse cômodo, mas a fechadura não está quebrada, o que significa que o ladrão conhecia um feitiço especial para abrir a porta. Apenas 4 convidados possuem esse nível de magia: Ambrósio, Morgana, Raimundo e Ricardo. Estevão corre para a sala dos professores. Ele questiona todos os suspeitos. Cada professor afirma não ter nada a ver com o roubo. Você consegue adivinhar quem é o ladrão? Ambrósio. O seu casaco está sem um botão dourado, porque ele o deixou cair na cena do crime. Lendo um livro de feitiços, Ambrósio aprendeu sobre a receita de poção para se teletransportar para qualquer lugar, e se teletransportou para um lugar desconhecido. À noite, Estevão organiza uma videoconferência urgente com seus colegas bruxos. Todos eles estão atualmente na mesma cidade, mas não têm tempo para se encontrar pessoalmente. Infelizmente, a chamada de vídeo é interrompida por um estranho. Você consegue identificar o impostor? Todos os bruxos moram na mesma cidade, o que significa que estão no mesmo fuso horário. A chamada ocorre à noite. Deveria estar escuro lá fora, mas esse cara está no meio de um dia ensolarado. Portanto, ele é o impostor. Estevão vai ao mercado mágico para comprar ingredientes especiais para uma poção que o ajudará a encontrar o livro roubado. Uma violeta custa 10 moedas de bronze e o preço de um lírio é 15 moedas de bronze. Você consegue calcular o preço dessa flor estrela? Uma flor estrela custará 20 moedas de bronze. Cada flor custa 2,5 moedas por pétala. E essa flor estrela em particular tem 8 pétalas. Jéssica está andando por uma rua fria em uma cidade abandonada. A temperatura está tão baixa que é possível ver o vapor saindo de sua boca. Ela vira a esquina e percebe um carrinho cheio de comida e garrafas de água. É algo maravilhoso, especialmente em um mundo onde toda a civilização foi destruída quase que completamente. Mas assim que a garota encosta no carrinho, 3 zumbis saem do prédio. Eles estão se aproximando da Jéssica, estendendo as mãos em direção a ela.
Ela pega o carrinho e foge. De repente, ela para. Ela entende que eles não são zumbis, mas pessoas. Como ela descobriu? Todos os zumbis têm vapor saindo da boca. Isso significa que eles estão respirando. Eles estão vivos. Um famoso estúdio de cinema está contratando novos funcionários. Engenheiros de iluminação e som, diretor de fotografia, mecânico, chefe eletricista, contra-regra, dublês e editor. Mas todos eles precisam demonstrar suas habilidades profissionais para conseguir esse emprego. Os candidatos têm uma semana para fazer um curta-metragem. Na segunda-feira eles começam. Os atores e atrizes riem e choram. Os engenheiros de som captam todas as emoções. O diretor de fotografia capta belas imagens. Os dublês são incríveis. Os contra-regras criam uma pequena cidade com lindas decorações. Uma semana depois, os gerentes do estúdio estão assistindo ao filme. É terrível. Nenhum dos candidatos consegue emprego. Por que isso aconteceu? Por que eles não conseguiram fazer um bom filme? Não havia nenhum diretor entre eles e nenhum roteirista para escrever o roteiro. Dois amigos estão sentados na mesma mesa em uma cafeteria. Um deles está falando sobre a extinção dos dinossauros. Ele está dizendo que os cientistas vão conseguir o código genético dessas criaturas antigas. O segundo amigo está falando sobre a festa da sua irmã. As pessoas eram legais, ótima música e comida deliciosa. Outras pessoas sentadas na cafeteria ficam irritadas com as vozes altas deles. Mas por que esse diálogo é tão estranho? Por que um deles está falando sobre dinossauros e o outro está contando sobre uma festa? O que está acontecendo aqui? Esses dois caras não estão falando um com o outro. Eles estão falando com seus telefones usando fones de ouvido. É noite. 3 garotas estão na fila de um caixa eletrônico dentro de um banco. A primeira garota está pegando umas cédulas de dinheiro. A segunda está olhando em volta. A terceira garota está digitando no telefone. Qual delas é uma ladra? Todas são ladras. O banco está fechado. Dê uma olhada na placa na porta. Diz aberto. Então o lado que diz fechado está virado em direção à rua. Onde está o meu bolo? O chefe grita. Os auxiliares e cozinheiros juniores saem correndo pela cozinha. Um bife está queimando em uma frigideira. A cozinha está cheia de fumaça. Um prato cai no chão e se quebra. O chefe grita de novo. Onde está o meu bolo? Quem pegou? Todo mundo diz que está cozinhando. Nenhum deles quer admitir que comeu o bolo. O chefe não acredita neles. Quem você acha que roubou o bolo? Ninguém. O bolo está no forno. Viu só? João está em uma cela fria. O chão abaixo dos pés dele é de terra. Na cela há uma janela, mas é impossível escapar por ela porque é muito alta. Não há escadas nem cadeiras, apenas uma pá. O João não tem água nem comida. Ele precisa sair de lá em 2 dias, mas ele não pode cavar um túnel, já que as paredes são muito grossas e vão fundo no subsolo. Ele ficará exausto muito antes de cavar seu caminho para a liberdade. Então, como ele pode escapar? Ele precisa cavar um grande buraco no chão e usar a terra para fazer uma pequena colina. Assim, ele pode subir e alcançar a janela. O Márcio caminha por um prédio da Universidade de TI. 3 pessoas o estão seguindo e discutindo algo. O Márcio entra no salão dos hologramas. As pessoas entram também. Ele se senta em uma cadeira. Quanto às 3 pessoas, elas sobem no palco ainda conversando. Algumas delas são hologramas, mas quais? Esse cara tem uma unha piscando no dedo indicador direito. Essa garota tem 2 mãos esquerdas. A garota no meio é um pouco transparente. Todos eles parecem ser hologramas. Mas espere um minuto. Preste atenção no Márcio. Ele está sentado em uma cadeira, mas seu corpo não está tocando a superfície do assento. Ele também não é real. É de manhã cedo. O Saul saiu de casa e vai logo pro lago. O sol ainda não nasceu. A água está cristalina. As rãs estão coachando ao longe. O Saul tira várias fotos da paisagem e uma selfie. Ele publica as fotos e escreve a seguinte legenda:
Eu tive uma ótima corrida. Não há nada melhor do que um treino matinal, meus queridos seguidores. Tenham um ótimo dia. Depois disso, o cara retorna à casa e volta pra cama. Ele dorme até o almoço, pega o telefone e vê centenas de comentários. Ah, eu gostaria de correr assim. Cara, por que você nos engana assim? Aqui está um verdadeiro dia de campeão. Obviamente as pessoas descobriram que o Saul não correu de manhã. Mas como? Ele escreveu que tinha acabado de correr, mas o seu rosto não estava vermelho e ele não estava nem um pouco suado. Existem 4 países diferentes em um continente distante. Cada um desses países tem seu próprio emblema com um símbolo simples. O mesmo número de pessoas vive em cada um dos países. 9 cidadãos comuns e um monstro. Uma rainha, um rei e um príncipe. 2 bobos da corte às vezes passam por esses reinos. Que continente é esse? É um baralho de cartas. Ele contém 9 cartas comuns: As, Rainha, Rei, Valete e Coringa. Uma vez em uma noite fria de inverno, alguém invadiu uma padaria. Quando o padeiro chegou ao prédio pela manhã, notou que a fechadura estava quebrada. Ele chamou a polícia e relatou a invasão. Então, entrou e percebeu que o ladrão não havia roubado nada. Naquele momento, a polícia chegou. O padeiro disse a ele que o lugar não havia sido roubado. Mas um policial inspecionou a sala e declarou que alguém ainda havia violado a lei. O que aconteceu lá? Tem pegadas quase imperceptíveis que levam à despensa. O ladrão deve ter se escondido lá para esperar que o padeiro estivesse com o caixa cheio após o dia de trabalho. O Michel está vagando em um deserto há várias horas. Ele está cansado, com sede, com fome e sonolento. Ele percebe uma casa grande na areia quente. O Michel entra e vê um enorme bloco de gelo no centro. Alguém deve ter colocado lá por algum motivo. Ele lambe o gelo, mas isso não sacia sua sede. Ele decide esperar. Leva alguns segundos para que uma gota de água evapore no deserto. Então o gelo deve derreter em breve. Ele sai do prédio e vai dar uma volta. Várias horas depois ele retorna à casa. Mas nada mudou. O gelo não derreteu. Como isso é possível? Tem ar-condicionado no teto. A temperatura na sala é mantida baixa, o que evita que o gelo derreta. A Flora, a Ana e a Magda estão caminhando pela praia, contando uma a outra sobre a semana passada. Todas as garotas parecem ricas e bem-sucedidas, mas várias pessoas estão tirando fotos delas. Isso significa que pelo menos uma dessas garotas é uma celebridade. Mas qual delas? É a Ana. Olha, aquele cara está usando uma camiseta com o rosto dela. O Marcos está saindo de um grande shopping center. Ele tira o telefone do bolso e acidentalmente o deixa cair. Ah, não! A tela rachou! O Marcos entra em um táxi e vai a um local para consertar o aparelho. Ele vê dezenas de lojas. Cada uma delas oferece seus próprios serviços. Substituição da bateria, o melhor serviço da cidade. Vamos consertar seu microfone e dezenas de outros. Ajude o Marcos a escolher aonde ir. Você vê essa pequena loja com a placa "Conseguimos trocar o vidro da tela"? É disso que o Marcos precisa. Em algum lugar no mar, um navio enorme está viajando. As pessoas no convés estão se divertindo, conversando, bebendo coquetéis, comendo comida deliciosa, desfrutando de belas paisagens marinhas. Este é um navio de passageiros. Não há nenhuma missão secreta. Os passageiros são pessoas comuns com empregos comuns. Eles discutem o clima, novas peças de teatro, música, livros e destinos de viagem. Todos eles parecem ser inteligentes e educados. O estranho é que ninguém tira nenhuma foto e nem as publica na internet. Ok, é possível que a internet não funcione tão longe da costa. Mas por que eles não tiram selfies? Quem disse que este cruzeiro aconteceu nos dias atuais? Aconteceu antes da era dos smartphones e da internet. Um jovem está sentado na areia em algum lugar em um deserto. Existem várias caixas, latas, sacos de areia e garrafas de água ao redor dele. Ele olha para cima e vê um balão gigante voando cada vez mais longe. Há 2 pessoas no cesto.
Elas estão acenando e lhe desejando boa sorte. Um fósforo quebrado está na palma da mão do jovem no deserto. O que você acha que aconteceu aqui? Três pessoas estavam voando em um balão de ar quente sobre um deserto. Em algum momento, começaram a ficar sem combustível. Para prolongar o voo, decidiram se livrar da sua carga. Então, perceberam que também era necessário se livrar de uma pessoa. Dessa forma, o peso do balão diminuiria e consumiria menos combustível. Os viajantes decidiram isso na sorte. Quem ficasse com o palito de fósforo quebrado teria que ficar no deserto. Esse cara perdeu. Não se preocupe. Ele foi resgatado em cerca de 1 hora por uma limusine do hotel Burj Khalifa em Dubai. Ele está lá no luxo, enquanto as outras 2 pessoas estão presas em um balão de ar quente sobre o deserto. Quem perdeu agora? Você terá 10 segundos para cada uma das ilusões de ótica. Sua tarefa será ler o número oculto. Os primeiros enigmas são mais fáceis e a dificuldade irá aumentando. Vamos começar com um bem fácil para aquecimento. Eu disse! É 784. Continuando. Espero que você tenha conseguido ver o número 5.346 aqui. Subindo de nível. Que tal este? A resposta correta é 725. E um outro? Sim, é 786. Apenas 5% das pessoas conseguem ler os próximos 3 números. Quer tentar? Se sua resposta for 6.012, está correta. E aqui está outro complicado. É 182, e se você o identificou, deve ter visão de águia. Eu disse que não seria fácil, mas tente este aqui. A resposta correta é 3.708. Vamos ver o quão bem você consegue lidar com algumas ilusões em preto e branco. E a primeira está escondendo o número 476. Isso aí. Se você achou muito simples, que tal este aqui? Espero que você tenha adivinhado que era 86.347. E agora vamos testar seus olhos com algumas palavras escondidas. Você ainda tem 10 segundos para cada desafio. Tenho certeza de que você descobriu que é a palavra neve. Você consegue ler o que diz nessa imagem? Eclipse. Você já viu um? Este aqui esconde o nome de um dos meses em inglês. Você tem que pensar fora da caixa para lê-lo. Sinta-se à vontade para pausar o vídeo se precisar de mais tempo. Bem, o segredo era dividi-lo ao meio, então você pode ver que é July, ou julho. Que tal este? Temos outra palavra em inglês, dessa vez um verbo. A palavra escondida é run, que significa correr. Mais um desafio para você.
E espero que você tenha encontrado. É Go! Aqui vem um complicado. É preciso algum esforço para encontrar banir aqui. Outro nessa categoria, só que está ficando mais complicado. Dica é em inglês de novo. Se você leu a palavra music nas entrelinhas, deve ser um gênio. Agora vamos ver se você consegue decifrar essas mensagens secretas. Vou dar 10 segundos aqui. Bem, as letras estão embaralhadas, mas aqui temos as palavras prove e norte. O que você vê aqui? Imagine o infinito. Aqui está mais um. Sal derramado. Opa, dizem que dá azar. Você merece um doce por toda essa intensa atividade mental. Há apenas um cupcake entre todas essas casquinhas de sorvete. Tente encontrá-lo. Aqui está. Nham. Leve um tomate com você. Só consigo ver um monte de maçãs, mas talvez você tenha mais sorte. Encontrei! Há uma borboleta escondida em algum lugar entre essas flores. Você a vê? Fantástico! Está bem aqui. Você consegue encontrar o único abacaxi nessa imagem? Bom trabalho! Uma dessas folhas coloridas é na verdade um cogumelo. Você consegue identificá-lo? Muito bem! Que tal um safari para testar seus olhos? Você vê algum animal se escondendo nessas folhas? Sim, é um camaleão, e esses carinhas sabem como se misturar com o ambiente. Deve haver uma marmota escondida em algum lugar nas rochas. Encontre-a em 10 segundos. Uau, isso foi legal! Um coiote não fará muito mal, mas se ele trouxer alguns amigos... É melhor garantir que essa área esteja livre de coiotes. Comece a procurar um local diferente para piquenique. Um desses carinhas está bem aqui. Observe onde pisa. Ouvi dizer que há cobras pelo chão. Achei uma. É melhor ter cuidado. Não vejo ninguém perambulando neste território. Vamos ver se você tem um olho mais aguçado. Que bela gazela! Você conseguiu encontrá-la? A ilusão seguinte foi criada em 1860. Ela mostra como seu cérebro percebe a profundidade e as formas.
Então, você acha que a linha preta se alinha com a azul? Se você respondeu sim, está errado. Na verdade, a linha preta deriva da linha vermelha. Agora dê uma olhada nessas ilusões e lembre-se do que você vir primeiro. Pode dizer muito sobre a sua personalidade. Se parece ser uma montanha, você é uma pessoa prática. Você é persistente, confiável e gosta de planejar tudo. Superar obstáculos te deixa muito feliz. Você aprecia a estabilidade e não gosta de correr riscos. Se viu o lobo de cabeça para baixo primeiro, é um líder natural. Você mantém suas emoções sob controle, mesmo nas situações mais estressantes. Outros o admiram e respeitam por isso. Lembre-se de que não há problema em pedir ajuda às vezes se precisar. Que tal este aqui? Se os lábios chamarem sua atenção primeiro, você é realista e sempre entende as coisas do jeito que são. Você não procura um significado oculto no que acontece, nem no que os outros lhe dizem. Isso permite que você se relacione bem com as pessoas. Se você notou as árvores primeiro, é uma pessoa ambiciosa e perfeccionista até o âmago. Você nunca fica feliz apenas com o razoável e sempre se esforça para ser o número 1 e fazer a si mesmo e aos outros felizes. No caso de ter visto primeiro as raízes, você é uma pessoa extremamente progressista. Adora experimentar todas as novas tecnologias e estilos. Você nunca se acomoda e sempre tenta tornar sua vida melhor e mais emocionante. Aqui vem o próximo. Se identifica um papagaio, você é a alma de qualquer festa. Gosta de ser o centro das atenções, usar algo brilhante, falar alto e rir muito. Você tem muitos amigos que amam isso em você. Se o que vê é uma garota em um lindo vestido longo, você deve ser do tipo misterioso e artístico. Você prefere observar os outros sendo ativos e barulhentos e obter inspiração para o seu trabalho. Você percebe pequenos detalhes e se lembra deles para depois colocá-los na sua tela. Você tem 10 segundos para decidir o que vê nessa ilusão aqui. Se a imagem de um elefante e uma girafa for clara, você é uma pessoa confiável e trabalhadora. Você se sente responsável por si mesmo e por seu trabalho e não gosta de decepcionar os outros. As pessoas o apreciam por isso e compartilham seus segredos com você. Se avistou alguns coelhos entre as árvores, você não é tão simples quanto pode parecer. Você sempre pensa antes de dizer ou fazer algo. Sempre tem uma estratégia para cada situação de vida. É importante que você seja aceito e amado pelos outros, então faz de tudo para agradá-los. Nova ilusão, mesma tarefa. Se vir apenas 2 cavalos cruzando uma cachoeira, você é uma pessoa aventureira. Quando alguém se oferece para experimentar algo novo ou ir para um novo lugar, você está sempre pronto. Você sabe que pode não gostar no final, mas prefere tentar e ficar triste do que se arrepender de não ter ido. Caso tenha notado vários rostos primeiro, você sempre terá uma visão geral e poderá encontrar a decisão certa rapidamente. Você sabe o que quer e como chegar lá e nunca reconsidera suas próprias escolhas. Essas qualidades o levarão longe em sua carreira. Continuando, que bela paisagem! Mas ela está escondendo alguma coisa? Se tudo que vê aqui é um pouco de mar e pedras, você é uma pessoa calma e equilibrada. Às vezes você está de mau humor, mas sempre vê o lado bom da vida e segue em frente. Se você também notou alguns animais desenhados nas rochas, você tem um olho ótimo para os detalhes. Você sempre ouve ambas as partes em um conflito antes de tomar partido e gosta de fazer pesquisas e tirar conclusões lógicas. Bem, o que essa imagem aqui te diz?
Caso você tenha certeza de que é o retrato de uma jovem, você é extrovertido e não pode sobreviver a um dia sem pessoas. Você é ativo nas redes sociais e gosta de ir a eventos sociais onde pode fazer ainda mais amigos. Se vê alguns cavalos e pássaros, você é mais introvertido. Você adora ficar sozinho ao ar livre. Você tem alguns grandes amigos, mas aprecia seu espaço pessoal. Quem vê o rosto e os cavalos ao mesmo tempo tem o melhor dos dois mundos. Se sente confortável em uma festa com 100 novas pessoas por perto, tanto quanto sozinho lendo um livro. O que você pode dizer sobre essa ilusão? Para aqueles que veem o rosto de uma mulher, você é realista e está muito contente com a vida. Você não espera muito dos outros e está pronto para defender sua posição se necessário. Se você vê um saxofonista, geralmente prefere seu mundo imaginário ao real. Em seus sonhos, você transformou seu hobby favorito em uma carreira. Experimente fazer isso na vida real. Quais são seus pensamentos sobre este? Se é claramente um homem mais velho, você sempre foi mais sábio e mais razoável do que outros da sua idade. É por isso que as pessoas costumam lhe pedir conselhos e você gosta de ajudá-las. Se você vir uma menina e um homem mais velho no arco, você sempre será uma criança no coração. Sua família significa o mundo para você e você sempre pede a eles conselho e proteção. Ei! Você está pronto para se surpreender com algumas ilusões de ótica completamente impressionantes? Ou quer ver como a sua mente pode ser enganada com facilidade? Então assista às nossas 11 ilusões de ótica e conte pra gente qual delas te impressionou mais. Então, aqui está a primeira. Olhe atentamente. O que você vê aqui? A maioria das pessoas tem certeza de que está olhando para uma esfera 3D em um fundo monocromático estampado. Ou talvez até pareça para você que a bola está suspensa no ar na frente de alguma superfície plana. Na realidade, esta é uma imagem 2D. A ilusão ocorre por causa de como os elementos da estampa estão colocados. Outra imagem 3D que na verdade é totalmente plana. Não sei vocês, mas me parece que estou olhando para dunas de areia cobertas com uma estampa zebrada. Mas não, este efeito ocorre graças às diferentes espessuras e posições das listras. Agora olhe para esta imagem. Não tire os olhos dela nem por um momento. Viu? Os círculos estão se movendo. Essa é uma ilusão de movimento bem conhecida. Uma das coisas mais legais é que ela para se você olhar para apenas uma parte da imagem. Experimente. E se você começar a olhar ao redor, ela começará a se mover novamente. Isso não é mágico? Estes círculos podem parecer simples e despretensiosos a princípio, mas tente mover a cabeça para frente e para trás enquanto mantém o foco no ponto que tem no centro da imagem. E está vendo que os círculos formados pelos losangos começam a girar? Quando você inclina a cabeça em direção à tela, eles se movem em uma direção. Quando você se afasta da imagem, eles se movem na direção oposta. Isso não é legal? Que tal algo ainda mais desconcertante? Olhe para esta imagem. As listras estão se movendo verticalmente, não é? Na verdade, não. Elas estão se movendo na diagonal. Essa ilusão ocorre quando o poste listrado diagonalmente gira horizontalmente em torno do seu eixo vertical. Para o espectador, parece que as listras estão se movendo para baixo e não ao redor do poste. Por que isso? Porque você vê o poste através de uma janela vertical que fornece pouca informação sobre o que realmente está acontecendo com ele. Veja esta belezura. Esta ilusão cinética não faz você sentir como se a imagem estivesse fluindo, brilhando e se movendo, tudo ao mesmo tempo?
mas a imagem é, na verdade, apenas um monte de linhas da mesma cor saindo de um centro comum. A próxima ilusão que você verá é linda. Quanto mais você olha para a imagem, menos estática ela parece. Ela parece estar girando, embora na verdade não esteja se movendo, nem um pouco. Essa ilusão ocorre como resultado da reação dos seus olhos em relação às variações de tamanho dos círculos e aos contrastes de cores que interagem. Uau, essa imagem não é vibrante e linda? Mas não olhe para ela por muito tempo, pois pode te dar uma ligeira dor de cabeça e fazer seus olhos doerem. De qualquer forma, agora que te avisei, não parece que todos esses anéis estão girando em direções opostas? Eu sei que esse efeito é extremamente forte, mas juro que não é um GIF animado. É uma imagem perfeitamente estática, mas o design e as cores fazem parecer que os anéis estão se movendo. Ei, olhe para esta imagem roxa em 3D. Não é charmosa? O único problema é que, aposto que você já adivinhou, esta não é uma imagem 3D. É o desenho brilhante e inusitado que cria essa ilusão. Aqui está outra ilusão 3D. Desta vez é um tabuleiro de xadrez que parece ser saliente. Olhe com atenção. Os quadrados são perfeitamente retos. Suas bordas são paralelas e perpendiculares. Mas seu cérebro insiste. Esta imagem é curvada. A explicação está ligada aos pontos. Na verdade, eles não tocam as bordas dos quadrados. Há sempre uma margem estreita, mas seu cérebro interpreta essas margens como linhas, o que atrapalha a percepção. E em vez dos ângulos retos, alguns deles parecem agudos, enquanto outros parecem obtusos. Nesta imagem, todas as bordas são verticais, horizontais ou em ângulo de 45 graus. Mas parece assim para você? Aposto que sua resposta é não. E tem mais uma coisa que você pode fazer com esta imagem para deixá-la ainda mais legal. Pause este vídeo para que ela fique estática e mova sua barra de rolagem para cima e para baixo. Parece que a ilusão também tem algum elemento de movimento. Incrível! Agora, que tal tentarmos descobrir o que torna possível as ilusões de ótica enganarem nossa mente? Quero dizer, você sabe 100% que o que seus olhos estão dizendo ao seu cérebro é errado, mas você simplesmente não consegue parar de ver a ilusão. Os cientistas têm certeza de que, às vezes, nosso cérebro pode inconscientemente distorcer nossa percepção do mundo para atender às nossas expectativas. Ele preenche as lacunas usando suas experiências passadas. Em outras palavras, não são seus olhos que pregam peças em... Dizem que é preciso ver para crer, mas é realmente assim? As ilusões de ótica têm um jeito incompreensível de enganar nossos cérebros. Elas usam combinações de cores, luzes ou desenhos específicos que podem nos fazer ver coisas que não existem. Hoje, vamos levar nossos cérebros para um test drive para ver como essas ilusões funcionam. Se você olhar atentamente para esta imagem, verá um quadrado em movimento que parece estar mudando de tom. Que tons você vê? Escuro? Aí claro? Daí escuro de novo? Errado. A cor do quadrado não muda. O criador dessa ilusão é o psicólogo e artista japonês Akiyoshi Kitaoka. De acordo com ele, você pode ver seu próprio cérebro mudando de palpite sobre a cor do quadrado. A cor já é uma ilusão criada pelo nosso cérebro. Isso acontece para que a cor seja criada dentro de nossos sistemas visuais. O que nossos olhos percebem como azul é, na verdade, um comprimento de onda que é refletido nessa cor. Os neurocientistas dizem que cerca de 50% do nosso cérebro está envolvido no processo de visão. Os sinais visuais são dispersos em mais de 30 áreas dele. Cada área tem uma função especial para processar cor, movimento, profundidade e forma. Todas essas informações são combinadas e pronto, conseguimos distinguir forma e cor. Curiosamente, os neurocientistas ainda não entendem os detalhes de como tudo isso acontece. E nós também não, mas com certeza vamos tentar. Continuando, vamos dar uma olhada nessa escada. Parece bem simples, né? Bem, agora vamos virar a imagem de cabeça para baixo.
ainda parece uma escada, mas em vez de ir da direita para a esquerda, parece que ela vai da esquerda para a direita. Mas não pisque! Se você piscar, a ilusão desaparecerá e você ficará com a imagem original. Uou! Acho que meu cérebro ficou muito cansado. Essa ilusão é conhecida como escadaria Schroeder e foi inventada pelo cientista alemão Heinrich Schroeder em 1858. Ela é bem simples e revela um mecanismo fundamental de como nosso cérebro funciona. Vamos entender o porquê. Se você meio que desmontar a escada, notará que a imagem é plana. O que nosso cérebro percebe como uma imagem 3D é apenas uma combinação de luz e sombra. Isso significa que o próprio 3D já é uma ilusão de ótica. Isso acontece porque nosso cérebro captura imagens e tenta encaixá-las no que já conhece. Então ele vê uma sombra em uma imagem 2D e entende como profundidade. Basicamente, ele cria uma perspectiva irreal do objeto diante dos nossos olhos. Neste caso, chamamos de perspectiva tridimensional. Em 2020, o matemático japonês Kokishi Sugihara levou essa ilusão além. Vamos dar uma olhada. À primeira vista, ela parece uma escada comum, novamente. Mas agora vamos colocar um objeto no topo da escada e girá-la em um ângulo de 180 graus. Não posso acreditar no que estou vendo. O objeto que parecia estar no topo, de repente parece estar no fundo da escada. Não é à toa que esse trabalho ganhou o título de Melhor Ilusão de 2020. De acordo com Sugihara, com essa ilusão estamos literalmente testemunhando a maneira como o nosso cérebro nos engana para perceber coisas irreais. No centro da ilusão está um truque simples. As escadas não são realmente escadas. Elas continuam a ser uma superfície 2D plana, fazendo uso inteligente de ângulos e sombras para enganar nossos cérebros. A imagem 2D foi impressa e colada em uma estrutura 3D básica, mas não há profundidade real nas escadas, apenas a ilusão dela. Captou? Olhe para esta imagem por um momento e me diga quantas barras você consegue contar. Essa ilusão deixou a internet perplexa. As pessoas contaram até 11 barras, mas a maioria conta cerca de 8 a 7 unidades. Segundo o criador dessa imagem, existem apenas 6 barras completas. Tente contar de cima para baixo e você notará que as superiores são reais. Mas quando você chega à sexta, as coisas começam a ficar embaçadas e confusas. Isso ocorre porque as 2 últimas barras estão incompletas. Então, quando você tenta contá-las, elas parecem se multiplicar e só te deixam mais confuso. Se você focar sua atenção na 7ª e na 8ª barras, poderá ver que elas estão incompletas. Elas só foram colocadas lá para te confundir. Você pode dizer se as linhas azuis escuras são paralelas entre si ou se são inclinadas? Elas com certeza parecem tortas, mas na realidade não são. Essa ilusão de ótica clássica foi descrita pela primeira vez há mais de 100 anos, mas foi somente na década de 1970 que recebeu seu nome atual, ilusão da parede do café. Um cara chamado Steve Simpson notou um efeito semelhante na parede de um café em Bristol e aqui estamos. Agora, vamos ver como isso funciona. Primeiro, vamos desfocar um pouco a imagem. Um pouco mais. Aí está. Dessa forma, você poderá ver que as linhas azuis escuras são paralelas umas às outras. Se você olhar de perto, os pequenos tijolos pretos e brancos na intersecção das linhas largas são o que tornam essa ilusão possível. Além disso, os elementos curvos dentro das linhas azuis ajudam a tornar o efeito ilusório ainda mais forte. Vamos entender o porquê daqui a pouco. A seguir, olhe para este quadrado preto, cruzado com linhas brancas perpendiculares. Se você olhar com atenção, notará que os pontos brancos, situados na interseção das linhas, mudam a cor de branco para cinza e vice-versa. Quando você se concentra em um ponto específico, vê que é branco, mas assim que sua atenção se desvia, o ponto fica cinza. Essa é a ilusão da grade de Hermann. Incrível, não é? Podemos levar essa ilusão além, posicionando pontos brancos na interseção de linha cinza. Todos eles são colocados em cima do fundo preto. Se você olhar para essa imagem por tempo suficiente, notará pontos pretos começando a aparecer nas interseções das linhas, criando um efeito cintilante. Outro nome para isso é ilusão de contraste de luz simultânea. Você percebe os pontos como brancos em um momento e então, quase imediatamente, os vê como pretos. Então, por que nossos sentidos nos decepcionam ao nos fazer ver cinza ou preto em vez de branco? Essa ilusão demonstra um dos princípios mais importantes da percepção humana. Você nem sempre vê as coisas como elas realmente são. As células da retina em nossos olhos atuam como receptores de luz. Quando apenas um receptor é iluminado, ele percebe mais luz do que quando seus colegas também são iluminados.
Isso evita o disparo de receptores próximos. Com a ilusão da grade de Hermann, as linhas brancas são organizadas de tal forma que há mais luz ao redor das interseções do que ao longo das próprias linhas. Assim, os pontos nas interseções são mais inibidos e você vê manchas mais escuras. Esta próxima ilusão é chamada de Caçador de Pac-Man. Você vai ver o porquê. Olhe para a cruz central por 5 segundos. A imagem parece estar em movimento, não é? E você também pode ver um disco verde aparecer entre as esferas lilás de tempos em tempos. Agora, essa imagem nos permite testemunhar 2 ilusões simultaneamente. Mesmo que a imagem pareça estar em movimento contínuo, nada aqui está se movendo. Eu juro! Esse fenômeno é conhecido como fenômeno Phi e acontece quando objetos estacionários são colocados lado a lado e iluminados rapidamente um após o outro, criando uma ilusão de movimento. Agora, olhe novamente para o centro da imagem. Consegue ver o disco verde? Essa segunda ilusão é chamada de pós-imagem. E isso acontece quando seu cérebro tenta substituir um item por outra coisa enquanto o item original desaparece. Mas por que verde? Você pode perguntar. Porque o verde é a cor complementar do lilás. Se mudarmos a cor do disco para azul, a cor da lacuna muda para amarelo, é a cor complementar do azul. Legal, né? Olhe para o ponto no centro por 10 segundos. 3, 2, 1. Agora olhe rapidamente para o teto e pisque algumas vezes. Os quadrados coloridos acabaram de se mover para lá. Que belo padrão de retângulos! Mas basta dar uma segunda olhada e você verá que eles são, na verdade, círculos flutuando contra um fundo listrado. Olhe fixamente para o ponto central por 10 segundos e veja o que acontece. Uau! Os círculos coloridos trocaram de lugar. Na verdade, os dois estão cinza agora, e seu cérebro faz você ver cores que não existem. Essa ilusão pode fazer seu telefone crescer. Olhe para ele. A mágica está acontecendo. Continue olhando. Agora, olhe rapidamente para a parte de trás do seu telefone. O logotipo está se movendo. Quantas cores você vê nesta imagem? Se respondeu 3, está um pouco errado. Existem apenas 2 cores aqui, preto e branco. A grade cria a ilusão de cinza nos cruzamentos. Que tal esta imagem? Existem apenas 3 cores aqui, vermelho, azul e amarelo. Os quadrados internos só parecem diferentes devido às grades e aos planos de fundo. Essa grade está quebrada, mas você pode consertá-la agora mesmo. Olhe para o centro da grade por 15 segundos e veja o que acontece. Eu te disse, tudo parece estar em ordem agora. Isso acontece porque seu cérebro prefere ver padrões regulares, espalhando o padrão do centro para as bordas da grade. Essa imagem é perfeitamente estática. Apenas olhe para uma parte dela. Sim, ela não está mais se movendo. Esse é um exemplo de ilusões de deriva periférica. Seu cérebro fica um pouco lento quando está processando áreas com diferentes intensidades de luz e faz você pensar que a imagem está em movimento. Você pode dizer se essa imagem está em movimento ou se é estática? Eu te dou 10 segundos para descobrir. Estática de novo. Cores contrastantes criam a ilusão de movimento. Quantos animais você vê aqui? Existem 8 animais escondidos nas entrelinhas. Se você viu 5 ou mais, tem o olho de uma águia. Você consegue dizer qual destas 2 linhas amarelas é a mais longa? Parece óbvio que a resposta é a linha superior, mas na verdade elas têm absolutamente o mesmo comprimento. Seu cérebro se distrai com outros elementos na imagem, como linhas de fundo, e você vê a imagem de forma distorcida. E estas 2 linhas, qual delas é a mais longa? Novamente, elas têm o mesmo comprimento. A forma como os círculos estão dispostos faz com que a linha superior pareça mais longa. Quantas cores foram mencionadas aqui? Se você respondeu 7, ótimo trabalho. Nada consegue distraí-lo. Você consegue encontrar o erro aqui? A sequência numérica está correta, mas esse O extra é desnecessário. Vamos para o fundo do mar.
Encontre 3 diferenças entre estas imagens em 10 segundos. Bom trabalho! Mesma tarefa aqui. Você encontrou todas elas? Essas imagens são diferentes em 3 detalhes. Você consegue identificá-los? Fantástico! Isso parece delicioso! Novamente, existem 3 diferenças entre as imagens. Espero que você tenha encontrado todas elas. Estas 2 imagens são diferentes em 5 detalhes. Tente encontrá-los em 10 segundos. Muito bem. Você consegue encontrar 5 diferenças entre estas 2 imagens? Nada consegue escapar do seu olhar aguçado. Ajude estes gatinhos a encontrarem 8 objetos escondidos. Miau! Obrigada. Este cachorro é feito de muitos pequenos objetos. Você consegue identificar 13 deles? Incrível! O outono é uma época agitada para os agricultores. Facilite a vida deles encontrando 20 objetos que necessitam no cotidiano. Uau! Você poderia ser um detetive. Você consegue encontrar 20 objetos nesta imagem? Sinta-se à vontade para pausar o vídeo se precisar de mais tempo. Bom trabalho! Desta vez, você só precisa encontrar 12 coisas escondidas, mas é mais complicado devido a esse monte de manchas. Você conseguiu! Seguindo em frente, o que você vê nessas ilusões de ótica pode dizer muito sobre a sua personalidade. O que é isso para você? Aqueles que veem claramente as montanhas cobertas de neve, em sua maioria têm os pés no chão. Você deixa as coisas do jeito que estão, gosta de planejar tudo e vai avançando passo a passo. Se avistar os cavalos primeiro, você gosta de estar à frente de todos e viver a toda velocidade. Costuma ficar bastante impaciente e entediado com trabalhos repetitivos e que precisam de muita atenção. Agora, o que chama sua atenção aqui? Se for um riacho tranquilo na floresta, você costuma ter uma visão geral. Você mantém a calma quando todos ao seu redor estão perdendo o controle. Você sempre sabe como escolher rapidamente a opção certa, mesmo que seja entre muitas. Se vir um rosto mal-humorado, é porque tende a pensar demais e vê um problema em cada situação e oferta. Você não faz amigos facilmente, mas quando faz, é para sempre. É hora da próxima ilusão. Aqueles que veem um rosto aqui têm uma mente brilhante e gostam de mantê-la ocupada. São bons em resolver tarefas de qualquer dificuldade e costumam ter ótimas ideias. Quem vê uma bela dama em um vestido é um artista de coração. Você se inspira em quase tudo e em qualquer lugar. Você escreve, pinta, canta ou compõe músicas e isso deixa feliz. Este é bem simples, ou será que não? Se você vê uma coruja pousando, é um bom jogador de equipe e uma pessoa com a qual é fácil de lidar. Você não se importa em compartilhar com outras pessoas o crédito pelo que fez. Às vezes, sente medo de falar. Lembre-se de que suas ideias valem a pena. Quem vê uma garota olhando à distância para você é porque tem incríveis habilidades de comunicação. Você se sente confortável mesmo na frente da multidão e gosta de compartilhar tudo sobre sua vida nas redes sociais. E que tal esta imagem? Se para você isso é uma cachoeira, você adora viajar e explorar novos lugares. Não tem medo de nada, exceto do tédio. Você sempre diz sim a novas aventuras e lugares. Se vir um jovem casal aqui, você é um verdadeiro romântico.
Acredita que o amor sempre vence. Mesmo quando alguém lhe faz alguma maldade, você o perdoa facilmente e tenta encontrar uma explicação para o que ele fez. Quais são seus pensamentos sobre esta imagem? Se você identifica uma pessoa sozinha em uma rocha, é principalmente um introvertido. Você precisa de um tempo sozinho para colocar seus pensamentos em ordem e recarregar. Você não tem muitos amigos, mas é leal a eles. Se nota primeiramente o rosto de uma garota, muitas vezes você vive no mundo dos seus sonhos. Você sempre tenta melhorar sua vida e às vezes se esquece de ver o que há de bom no dia a dia. Experimente aproveitar o dia de vez em quando. O que parece ser esta imagem para você? Se for um padrão de árvores, você não tem medo de dizer a verdade, não importa o que seja. Você tem razão em tudo e não é fácil mudar de ideia. Às vezes é normal pedir conselhos a outras pessoas e segui-los. Se você vir uma garota de costas para você, tem medo de magoar os outros. Você tenta evitar o conflito a todo modo e às vezes concorda com os outros apenas para fazê-los se sentirem melhor. Qual animal você vê primeiro neste padrão curioso? Se a girafa foi o primeiro animal que você viu, você é engraçado, influente e carismático, como eu. É espontâneo e sempre cheio de energia, por isso tem tantos amigos. Você é capaz de convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Use esse talento com sabedoria. Se avistou o gato primeiro, você não gosta de falar muito e prefere assistir à distância e analisar o que vê. Você é independente e autossuficiente, então faz suas próprias regras e as segue. Se a primeira coisa que avistou foi um pato, você é 100% otimista. Aproveita cada momento e sempre vê o lado bom da vida. Você gosta de explorar novos lugares, aprender novas habilidades e sua curiosidade não tem limites. Se o elefante é que chamou a sua atenção, você é leal e genuíno. Se preocupa profundamente com tudo e todos ao seu redor. Sua família e amigos sabem que sempre podem pedir ajuda e você resolverá qualquer problema. Caso tenha notado o urso primeiro, você é lógico e conservador, tem seus próprios valores e gosta de viver de acordo com as regras. Você é atencioso e observador e busca harmonia. Aqueles que prestaram atenção no coelho estão cheios de energia e espalham alegria como nenhuma outra pessoa. Você tem um ótimo senso de humor e uma imaginação rica. Você gosta de compartilhar essa felicidade com os outros e facilmente se torna a alma de qualquer festa. Caso o leão tenha sido o primeiro animal que você viu, você é um líder por natureza. Gosta de definir metas e alcançá-las, não importa o quão difíceis sejam. As pessoas o seguem com prazer porque você sempre tem 100% de certeza sobre seu sucesso. E se você viu um polvo, um optometrista está no seu futuro, porque não há polvo aqui, é hora de um teste de visão. Brincadeirinha.